queria que você abrisse a harpa cristã no hino 469. Glória a Deus, aleluia. 469, para se preparar para a palavra do Senhor. Nunca mais eu louvei com junho e louvar hoje, né? Queira ou não queira, o pastor quem manda dentro. Não tem esse negócio de querer não, entendeu? Cara de o bichinho aqui. O hino 469. Quanto tempo que ela não coloca aí na vez, já colocou? Mais rápido que ele. Quando a angélica trombeta este mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, a igreja, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não é mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus. E meu nome vai na glória pronunciar. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma aos altos céus fluir. Quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória. Aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Abram suas Bíblias no Evangelho que escreveu São João, presbítero João, uma das pessoas mais importantes da igreja primitiva foi João. Glória a Deus, aleluia. Capítulo de número 10. Glória a Deus, aleluia.
João capítulo de número 10. Não é 10, são 12. Capítulo 12. A partir do versículo 1. Desculpem. 12. A partir do 1. Todos encontraram, amém, igreja? Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitaram dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Quando ele disse tinha bolsa, é que ele era o tesoureiro de Jesus e quem ficava com toda aquela multidão de oferta que Jesus recebia. Imagina aí Jesus andando todo dia, de manhã, de tarde, com 30, 40 mil pessoas seguindo, e na hora da oferta. Entendeu? Você nunca pensou nisso, não? Engraçado. Jesus tinha o tesoureiro e tinha o cara que recebia as ofertas, viu? Nunca pensaram nisso, não? Estão prestando atenção no negócio? Jesus tinha um ministério que precisava de e muito dinheiro, porque tinha um tesoureiro. Se fosse coisa pouca, levava, estava no cantinho, levava tudo, mas tinha um tesoureiro para administrar. Agora imagina aí, pessoal, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, muitas delas muito felizes que tinham sido curadas, que tinham sido tocadas por Deus, que estavam se alimentando, o prazer, a generosidade de abençoar o ministério de Jesus. Já imaginou? Como nessa vida nem o próprio Filho de Deus vivia sem dinheiro? Continuando. Versículo 7. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. Diga amém. Senhor, muito obrigado por tua palavra, esse exemplo de mulher, essa Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, esse momento em que aconteceu esses fatores, que houve muitas coisas aqui envolvidas, várias reações diferentes, de pessoas diferentes, no qual Jesus nos dá um grande exemplo nesta noite. É no teu nome que eu peço a tua orientação. Diga amém. Oh, glória a Deus, amém. Queridos, eu não sei se você prestou atenção, mas geralmente quando Jesus estava numa ceia, numa mesa, se revelava muitas coisas ao redor dele, porque a mesa é sinal de intimidade, de comunhão. Quando você está sentando com alguém para jantar, para almoçar, é porque você tem intimidade com a pessoa, você gosta de estar com ela, ele chama para jantar, para almoçar. Como ontem nós fizemos aqui na igreja, né? Eu chamei toda a igreja, porque eu gosto de toda a igreja. E os que vieram me alegraram muito, porque eu estava ceando, comendo, brincando com meus irmãos.
Não tem nada melhor do que isso, vocês concordam? Não é? É muito bom a gente também estar na família, juntar a família, né? Juntar amigos. E a igreja sempre ensina a haver panela. Quando é que é a panela? É quando os que são da panela não conseguem entrar no camburão grandão. Onde é o camburão grandão? É onde a gente convida todos. Mas se for para se juntar só alguns, aí se juntam rapidamente. Mas quando a gente chama todos, aí parece que há uma barreira, uma dificuldade de não se juntarem. E a igreja vai morrer falando isso. Até a volta de Jesus vai combater, vai bater. Então Jesus estava aqui na mesa, porque é na mesa que a gente conhece mais um outro, um próximo, onde a gente começa a conversar com o outro e conhecer melhor. Por isso que Jesus sempre estava na mesa. Quem convidasse Jesus para ir para a mesa, ele estava lá. Zaqueu convidou, ele foi. Mateus convidou, ele foi. Quem quisesse, o fariseu convidou, ele foi. O Simão, que era leproso, convidou, ele foi. Ele ia para tudo que era mesa. Na casa do Lázaro teve, ele foi também. Ele não tem esse negócio. Ele está em todas as mesas. Porque mesa é lugar de intimidade. Mesa é lugar onde se revela. Também a gente conhece as pessoas que estão conosco, caminhando com a gente, sendo amigos e família. É na mesa onde tudo se revela, onde tudo se encontra. Glória a Deus, aleluia. Essa mesa aqui, ela começou também a mostrar características de pessoas que caminharam com Jesus e que hoje caminham também com Jesus. Aqui a gente viu uma cena em que todos estavam sentados, muitos curiosos, porque Lázaro tinha sido ressuscitado dos mortos. Então muita gente entrou lá para ver Jesus, a atração principal, e Lázaro, que ele tinha ressuscitado. E muitos entraram naquele lugar, uns para ter curiosidade de ver, e outros para poder querer matar. Tinha pessoas aqui querendo uma oportunidade de matar, de pegar os dois. Por quê? Porque quando você vai estudar a Bíblia, quando você vai fazer teologia, você aprende que os fariseus estavam preocupados com essa reputação ruim para eles. Qual foi? Que Jesus ressuscitou um cara com 4 dias de morte. Isso era muito chato. Lázaro estava sendo incômodo para os fariseus, e Jesus muito mais. Então nesse momento, nessa mesa, era tensa, como foi uma mesa da ceia que eu preguei quinta. Então era tensa demais. Por quê? Porque estavam uns ali para admirar, para olhar, para ver, e também tinha aquela classe de pessoas que estavam querendo matar. Uma primeira oportunidade, só não matavam logo assim Jesus e Lázaro, porque tinha muita gente ao redor deles e dava medo da reação das pessoas em cima deles, e ficavam tensos, né? E fica aquele clima tenso. Nessa mesa também tinha uma adoradora como Maria, que ela entra e ela é tão grata a Jesus, porque Deus a libertou da conduta que ela tinha uma fama ruim, e de repente Deus limpou a fama dela, e ela é tão grata que ela diz: eu vou aproveitar que ele está aqui, porque ela era discípula de Jesus. Quem não sabe, do jeito que os 12 andavam com Jesus, essa Maria aqui, irmã de Marta e de Lázaro, ela também acompanhava Jesus, e ela tinha uma situação financeira boa. E entre aquelas mulheres, Marta, Maria Madalena, Maria de Betânia, e essas mulheres, elas tinham condições financeiras e sustentavam o ministério de Jesus e dos apóstolos. Então elas estavam ali como um peso financeiro. As roupas, etc., tudo era mantido pelas mulheres. As mulheres podem dizer um amém, pelo menos? Amém. Glória a Deus, aleluia, né? Então elas estavam ali, e geralmente quando Jesus estava que lá é quando eles sentam na mesa, não é essa mesa da gente que senta, etc., não, ficam praticamente no chão, sentados, inclinados assim, conversando e comendo, naquela época. E os textos dizem, e historicamente falam, que essa Maria de Betânia, ela ficava praticamente nos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus falava. Enquanto João inclinava a cabeça no peito de Jesus, lá no pé estava Maria. Lá nos pés de Jesus, a Maria ficava lá junto com aquela cambada de gente.
E no meio ali, e Jesus quebrando mais um paradigma, viu, Júnior? Que era uma mulher que está no meio, sentada, encostada no pé dele, ouvindo. Uma mulher inserida no meio de um monte de homem, naquele contexto machista que havia, né? Que havia naquela época. Então essa Maria era prova grata e não havia barreiras para ela adorar o Senhor. Ela fez a oração que tinha uma música lá que os irmãos cantavam, parece que era amor extravagante, se eu não me engano. E ela tinha essa adoração, esse amor extravagante, que ela pegou o nardo, esse perfume era o mais caro, um dos mais caros que existia. E sabe quanto valia aquele nardo que ela derramou? Valia 1 ano de salário. Amém, igreja? 900 e pouco vezes 12. 1 ano de salário, 300 e tantos dias. Então ela pega aqui dali, não está nem pensando no valor financeiro que tinha, o valor material que tinha. Ela queria ter esse material para ungir Jesus, ser grata a Jesus, e se doava, não pensando se ia perder, e sem calcular, mas apenas por amor ela fazia aquilo de uma forma extraordinária. E tudo que uma pessoa faz muito para Deus levanta pessoas que ficam com raiva, né? Tem pessoas que ficam chateadas e começa a dizer, mulher, um parente chega e diz assim, para que está esse negócio abençoando a obra de Deus? Porque vai cuidar da tua família, vai pagar a faculdade do teu filho, vai fazer isso aqui, esse negócio que está, para que ele está tirando isso aqui para a obra? Aí tem uns que são tão leigos que dizem assim, Deus não precisa de dinheiro. Lógico que não precisa, a obra dele precisa, Jesus quando estava aqui precisou. Então, assim, as besteirinhas, né, as coisas tão, meu Deus, não dá nem para discutir com uma pessoa dessa, que a gente perde um tempo danado, né? Aí ficam, e quando Maria fez isso, aconteceu algo terrível. Qual foi, pastor? A maioria começou a questionar aquilo dela. Enquanto que o povo de fora questionasse, os fariseus questionassem, tudo bem, eles não tinham oração com Deus, nem seguiam Jesus. Mas o pior aconteceu, os discípulos de Jesus, os que caminhavam com Cristo, questionaram também, acharam desperdício. Vejam bem o que eu estou falando. Os próprios apóstolos acharam desperdício, e um deles se manifestou, que foi Judas Iscariote, e falou o que vocês acabaram de ler, de ouvir agora. Aí Jesus pega e dá uma palavra para todos. Foi um pouco indelicado? Não. O pastor, o líder espiritual, ele não pode estar preocupado se você vai ficar enraivado ou não pela palavra que ele diz. Ele não pode viver para agradar homens. Ele tem que anunciar a palavra de Deus. E muitas vezes anunciando as verdades de Deus vai ferir você, vai irritar você, você vai criar um ódio até por ele, mas ele não abre mão, porque é palavra do Senhor. O apóstolo Pedro disse, importa a gente agradar a Deus, porque os homens, eu não estou nem aí se você está gostando ou não, se você vai ficar com raiva ou não, eu não posso me preocupar com isso. Eu tenho que fazer aquilo que um líder tem que fazer, que é falar para indicar o caminho, indicar o erro, indicar também os acertos, investir em você, mas também chamar você para o campo. É o papel de um bom líder, é quando ele ouve e fala também, quando ele fala e ouve também, mas não ele omitir, se acovardar. Então, mas esse problema é antigo, e os discípulos ficaram chateados, e Jesus deu uma lapada logo de uma vez. Isso é isso que vocês deveriam estar fazendo para mim. Ela antecipou o que vocês deveriam já fazer, porque ela antecipou a minha unção no sepultamento. Eu estou já para ser morto, todo mundo aqui só querendo me sugar, pensando que vai ter mais um milagre, pensando que vai ter alguma coisa. E essa não, essa veio para me adorar, essa veio de forma desinteressada, essa veio foi para se doar. Essa sim tem ouvidos para me ouvir, e tem lágrimas para se derramar na minha presença. E Jesus disse, o que essa mulher fez, todo o tempo até a minha volta, tem que falar disso que ela fez para todo mundo. Olha como Jesus, presta atenção, vocês talvez não entenderam, alguns entenderam, mas tem uns que eu acho que não entenderam.
vou te dizer uma coisa. Eu digo uma coisa aqui, vocês ficam com raiva de mim. Aí eu pego e digo assim: pois isso que aconteceu, o que eu disse, é para ser dito todo o tempo na igreja, até quando eu voltar do céu. Aí você, rapaz, a gente não gostou do que aconteceu aqui, e ele chega e diz que isso tem que ser lembrado todo o tempo, e que ela que fez certo. Que confronto para a gente, não respeitou a gente. Aliás, Jesus estava indo, quando ele disse aqui da mulher, a mulher, essa mulher fez o que é certo. Por que Jesus não parou ali, mas tinha que nos agredir? Por que ele não falou no outro dia, essa outra palavra que ele disse, que tinha que falar dessa mulher pro resto da vida? Poxa, Jesus pode dar a pancada tudo de uma vez. Fala no próximo culto, fala no próximo ano. Jesus deu de uma vez. Jesus não tinha tempo para perder antigamente. Amém? Jesus sempre foi assim. Quinta-feira eu estava falando aqui que quando Jesus estava na mesa, e ele disse: há um traidor entre nós. E ele disse: quem é? Todo mundo: sou eu. Aconteceu uma coisa estranha, irmão, que é um retrato meu e seu, de todos nós. Todo mundo perguntou: sou eu, o apóstolo Pedro: sou eu, Senhor. Aí disse: não, é aquele que eu molhar o pão e comer do pão que eu vou. Você vai já ver, se preocupe não, Pedro, se agoniado. Eu não sei porque eu acho que Jesus respondeu logo a Pedro e não aos outros, porque Pedro ia aperrear, não ia deixar ele em paz, né? Pelo temperamento de Pedro, ia aperrear o homem, ele não ia ter sossego. Ele disse: peraí, vou responder logo o Pedro, porque o Pedro ele não deixa ninguém em paz, o homem é atrevido, intrometido, é uma bênção esse menino. Então Pedro é o seguinte: vai ser aquele no qual eu vou olhar. Ah, tá, tudo bem, ainda bem que não sou eu. E eu achei, ainda ficou com dúvida que o cara era complicado. Será que foi eu que vou mexer com isso aqui? Mas olha o que acontece. Vem Judas Iscariotes, que estava com tudo feito, vendendo Jesus por 30 moedas. E o que é que ele pergunta a Jesus? O que é? Sou eu, mestre. O que é que você aprende com isso? Tem pessoas que talvez te magoem, moças aí, rapazes, né, no relacionamento. Ou então mulheres casadas e homens. Geralmente as mulheres é quem sofre mais isso. O marido diz assim: o que foi que eu fiz? Oh, por que ele está chorando? Oh, é dor. Acabou de me ferir. Por que tu está assim, mulher? Deixa eu fazer a pergunta que Jesus fazia: por que tu sofres tanto? A mulher mais cara de pau, é ele que está fazendo com que eu fique assim. Você já prestou atenção que a história de Jesus nos mostra as nossas histórias? É ou não é verdade, né? O dia a dia da gente. Então tem gente que é assim, irmão, faz algo com a gente, está perguntando assim: fui eu? E tem quantos aqui? Eu e tu só. E eu fiz isso, né? Aí Judas pergunta, aí o que é lindo, nessa mesa que Jesus diz assim, aí a Bíblia diz que Satanás entrou nele, e Jesus diz assim: vai, faz logo o que presta que eu tenho que fazer. Pode ir. Quando ele mandou Judas saiu para trair. O que aconteceu? Aconteceu algo lindo, um ensinamento lindo. E isso você aprende. Eu disse quinta, mas a maioria não vem quinta. Eu vou dizer para você hoje: aprenda isso. Se alguém te traiu, se alguém te feriu, se houve uma decepção, uma coisa, não se trate com Deus, nem com o projeto que Deus lhe deu. Não dê continuidade à sua vida, diga amém. Não se prostre. Veja, na hora de tchau, meu amor, beijinho e tchau. Aí Judas foi, ele voltou e fez o que? Deu a ceia aos seus apóstolos. Entendeu agora? Ele não parou no obstáculo, ele não parou no problema, embora, olha o texto que fala disso aí. A Bíblia diz que Jesus, quando estava sentado com os discípulos, sabendo que ia trair, ficou perturbado, ficou triste. Vocês sabiam disso? Eu estava relendo hoje o texto várias vezes e percebi isso. Eu não tinha prestado atenção a isso. Que Jesus não ficou bem naquele momento que estava ali, porque sabia que ia ser traído, doeu nele. Ele investiu 3 anos no cara, pessoal. Ele esperava que o cara não ia entrar nessa, porque ele sabia que aquilo que Judas estava fazendo, Judas ia morrer, Judas ia ficar fracassado. Então o amor é tão grande que ele ficou
incomodado, ficou mal, até quando Judas saiu. Quando Judas saiu, ele melhorou e ele disse: vamos lá, coma aqui, isso é meu cálice, toma isso aqui. Foi para a cruz, cumpriu todo o papel, mas não deixou que nada o travasse e nem ficou mais falando de Judas. Nunca mais ele falou de Judas. A última vez que ele falou de Judas nas escrituras foi na hora que ele disse assim: vai, é você mesmo, pode ir. Pronto. A partir daquele momento, Jesus botou a vida dele para caminhar para frente. O que é que você aprende com isso? Dê continuidade na sua vida, diga amém. Não dê ouvidos aos problemas, às decepções. Eu não vou perguntar hoje à noite aqui qual dos jovens que já se sentiram traídos nos relacionamentos, porque os bichinhos vão levantar quase todo mundo, né? Ninguém vai expor ninguém não. Mas tem uns que travam, tem meninas que dizem assim: eu nunca mais caso, eu nunca mais namoro, eu não confio mais em ninguém. Já ouviu essa história, né? Eu não confio em homem, só muda o CPF. Quem já ouviu isso? Não é? Eu não confio mais em ninguém. Aí se bloqueiam. Irmãos, se uma pessoa errou com você, bola para frente e dá continuidade à tua vida. Diga glória a Deus. Continua a tua vida. Tem muitas coisas ainda para ser conquistadas, serem feitas, e nós cremos na transformação das pessoas. Nós somos povo de Deus que cremos que pessoas podem mudar e mudar para melhor, em nome de Jesus. A gente viu quarta-feira aqui na igreja os homens chorando porque as mulheres esperaram que eles mudassem, e eles chorando, reconhecendo que a esposa foi uma coluna forte, foi uma rocha que aguentou essas peças abençoadas, né? Aguentou esses homens, como a minha mulher me aguenta até hoje, mas deixa para lá. O pastor vira a parte, deixa quieto, né? Então, os homens reconhecendo: essa minha mulher é tudo para mim. Chorando os homens aqui, irmão. E eu, como sou, chorando, morrendo de chorar, filmando. E o pastor Rob já morrendo do outro lado. Disse: meu Deus, que maravilha. Os dois pastores se derretendo aqui, né? Coisa linda, porque nós cremos na transformação. Infelizmente não aconteceu com Judas, né? Mas aconteceu com Pedro, diga amém. Pedro negou Jesus. Foi quando Pedro negou Jesus, irmão, na última lapada da traição, na terceira vez, Jesus olha assim para ele. Olha, irmãos, imagina a cena. Pô, eu queria que o teatro qualquer dia caprichasse com essa cena, viu? Eu viajo, eu dou para fazer peça, viu, irmão? E daquele diretor bem chato, né? Não está chorando não? Não, pastor, chora. Tem que chorar para transmitir o negócio direitinho. Rapaz, eu imagino Jesus ali apanhando, cheio de sangue. Aí Pedro nega. Aí Pedro nega. Aí na terceira vez ele nega. Aí a Bíblia diz que Jesus deu só uma olhadinha assim para ele. Imagina aí, irmão. Quem tem intimidade com Deus sabe do que eu estou falando. Tem um irmão meu que ele está aqui com a gente hoje não, mas ele voltou para Fortaleza e está congregando com a gente, com a esposa dele. E ele foi salvo na época lá em Sobral, pelo ministério da gente. E ele veio aí em casa, conversamos e tal, e ele disse assim: pastor, tem uma coisa que o senhor falou em 2003, é o novo. Oh, glória a Deus, aleluia. Que eu nunca esqueci isso. Meu irmão fala, porque eu já falo todo dia. Eu não me lembro do que eu preguei mais. Ainda bem que eu tenho umas gravações do programa de rádio que eu fazia, que está aí na internet. Qual foi que eu falei? Não, o senhor estava pregando e disse assim: tome muito cuidado quando Deus ficar quieto, silencioso. Cuidado com o silêncio de Deus. Eu disse: sim, continua, eu não estou entendendo ainda. Não, pastor, é assim na minha vida. Se eu fizer alguma coisa errada, e se Deus ficar, e se acontecer coisas ruins, aí eu digo: Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Teus sofrimentos são megafones de Deus, dizendo assim: para, não continua com isso. Então Deus está me chamando a atenção. Agora, como é o silêncio de Deus, o senhor falou e o senhor esqueceu. Como foi que eu disse? O senhor falou o seguinte: quando Deus se cala, quando você faz algo errado e parece que nada está acontecendo, e parece que tudo está dando certo, sabe? Você fez um roubo ali, aí de repente ganhou mais dinheiro e está mais rico, e parece que Deus não está nem aí, você está tão bem. Lava Jato que eu diga, né? Está indo tudo bem, muita fortuna, entendeu? E de repente você está adulterando e ninguém está sabendo, muitos anos adulterando, ninguém sabe, não está acontecendo nada, está tudo bem.
E você está fazendo alguma coisa, traindo seu amigo, falando mal dele pelas costas, mas ninguém sabe por quê? Porque você só fofoca para pessoas de confiança. Nada acontece, você continua, que é um estímulo, é um estímulo, né? Para quem está com o caráter abalado, né? É um estímulo, vou continuar, nada acontece, até um dia que tudo é revelado, até um dia que a casa cai. Você já viu esses caras presos aí, como eles ficam tudo doentes na cadeia, né? Entrando no hospital, tudo cabeça branca, tudo passando mal, buscando ar para respirar. Irmãos, quando a casa cai é ruim, é muito ruim. Aí diz, pastor, pois quando eu estou, agora quando eu vou, eu não quero mais pecar não quero saber desse negócio não, porque eu não quero o silêncio de Deus na minha vida não. Eu não quero que Deus se afaste de mim. Aí eu preguei naquela época e disse, sabe por que Jesus suou no Getsemane, ficou angustiado e depressivo? Não foi porque ia morrer não, pessoal, porque ele já sabia que ia para a cruz. Não foi não. E o que foi, pastor? É porque ele sabia que na cruz todos os pecados da humanidade viriam sobre ele, e na hora que os pecados estivessem chegando nele, o Pai ia se afastar dele.